E aí, E aí, como é que você tá? tá quentinho aí, hein? Ai, você não faz ideia. Eu tava com 3 graus, tava morrendo de frio, tô morrendo de frio. A gente chegou em casa ainda agora, ainda tô com frio. Também, eu tô embaixo da coberta aqui, porque ontem eu tava tremendo na live. É Tá muito mesmo? frio aqui também. Sim, sim. Aqui, cara, contar um negócio triste pra você. Do lado da casa aqui tinha um terreno assim, imenso, imenso. Uma das coisas que a gente amava o local aqui é porque tinha esse terreno com mata, com pássaros, com tudo, né? Uma empresa veio e comprou, estão construindo agora um Minha Casa Minha Vida, tiraram todas as árvores, cara. A gente chorou e o caramba. Caramba, meu. Muito triste, muito triste. Isso tá ocorrendo em muitas localidades, né? Aqui a gente teve uma manifestação hoje para evitar a derrubada de 372 árvores aqui na Zona Leste, sabe? Então, a gente tem que se mobilizar. Se não se mobilizar, se o povo não entender que tem que ir para as ruas, combater essa destruição, a gente vai ver, vai assistir assim, infelizmente, a derrubada de árvores, daí afetando os animais, a fauna local e tudo que a gente tem de mais precioso, que é o meio ambiente, né? Verdade. A gente, por um lado, a gente, né, fica feliz porque, gente, boa noite a todos, tá? A todos que estão Boa entrando, noite, desculpa boa aí que noite, passou boa meio, a noite. gente se empolgou. A gente fica feliz porque são determinados tipos de imóveis assim para pessoas que têm um poder aquisitivo menor. Então, ajuda todo mundo, né? Assim, é maravilhoso ver essas pessoas terem uma casa própria, né? Tão sonhado o chão, né? Mas, por outro lado, assim, eu acho que o nosso país tem tanta terra, mas tanta terra, e tem vários pedaços de terra que não tem tantas árvores, né? Que é mais um campo, uma grama, e quando você vê árvores assim, pô, 30, 40, 50, 80 anos sendo derrubada, isso é muito triste, né? Muito Em triste. extinção, inclusive, né? A Sim, árvore sim, que está em extinção. A gente quer a justiça social, a gente combate a desigualdade, né? A gente luta por dignidade para pessoas, libertação animal, mas que isso seja feito de uma maneira com respeito ao meio consciente, ambiente, né? De verdade, maneira verdade, consciente, responsável, ambientalmente, né? Pessoal, verdade. boa noite, uma ótima noite para vocês. Hoje um papo com o João Valois, um mega ativista, protetor do Rio de Janeiro. Ele está com a Nação Vegana como pré-candidato no segundo ano a vereador de São Paulo. É um grande batalhador aí pelos Rio, animais. Rio, Rio, Falei o quê? São Paulo. Você está Ai, querendo me levar, desculpa. tá querendo me levar para São Paulo? Seria bom, hein? Seria bom a gente transitar em todas as regiões do Brasil Não aí. é? A gente já faz, né? Só que virtualmente, mas agora esperamos que a gente tenha condições de fazer isso fisicamente, né? Se Deus te ouça. Então, do Rio de Janeiro, aí João Valois representando muito, muito mesmo. Gratidão, João, por topar participar dessa live, né? Você sabe que eu sou E um eu cara gostaria. ciumento. Eu sou um cara ciumento. Continua falando aí que eu vou brincar contigo. Fala. Tá bom, tá bom. A minha cabeça tá a mil, assim, então às vezes pode sair alguma coisa e Não, tal, mas me relaxa. perdoe, me Não, a perdoe. gente é amigo antes de qualquer coisa. Muito, Eu muito. sou ciumento. Eu costumo dizer que sempre quando eu falo que quando Nação Vegana me chama para alguma coisa, eu falo, olha, gente, vocês têm que me respeitar, porque eu sou o primeiro candidato do Nação Vegana. Eu sou antes da Cássia. Pré-candidato. Primeiro Pré-candidato. pré-candidato Primeiro lá em pré-candidato. 2018 18 e e continuando. agora em 2020, Em né? 2020, exatamente, Só que em exatamente. 2018 foram três. Três, agora a gente tem 10, né? É uma honra para Eu mim estar tô, nesse grupo. é isso, 10 muito fortes. A Jussara tá aqui, já vi a Jussara Legal. lá de Sorocaba. Dona Marlene, um amor de Isso, pessoa. muita gente. Rafa, 269, o Rafa, tô mega vendo, ativista lá de Recife, tô vendo. representam demais, assim, a gente só tem pessoas fortes, assim, para levar adiante tudo que a Somar. gente precisa de luta pelos animais, né? Então, gratidão a todo mundo aí que está com a gente, seja nessa live ou em qualquer momento ao longo dessa nossa trajetória, né? Fisicamente ou virtualmente, a gente está junto por todos os animais, né? Então, João, se você puder falar um pouquinho da sua trajetória aí no Rio de Janeiro,
do que você vem encontrando de esperança pelos animais, né? Vem te fortalecendo e também dificuldades, o que você acredita que merece aí uma transformação em benefício da proteção, do ativismo, expansão do veganismo, você é vegano, né? Coerente na sua luta e para que o pessoal saiba, né, entenda qual a tua trajetória e passe a te seguir, te respeitar também, assim como a gente respeita muito e admira demais. A recíproca é verdadeira. Agora, eu costumo. Eu sei que eu estou no Rio de Janeiro, né? Desculpa, mas eu acho que o ativismo, ele, para mim, quando eu comecei a aprender a entender sobre proteção, né, e ativismo, eu falei, cara, o ativismo para mim ele é como se fosse um foguete com combustível ilimitado, porque você não tem, assim, você vai embora, você tem que ir a São Paulo ajudar uma galera que está precisando de ajuda, você vai a Recife, você vai à Argentina, você vai ao Japão. E eu acho isso, o que a gente faz, né, eu vejo assim, né, o que a maioria dos grandes ativistas fazem, são coisas que me motivam. No outro dia eu estava falando com a Letícia, já tem um tempinho eu estava falando com ela, que às vezes dá uma cansada, né, porque você vai vendo algumas coisas vão se transformando, né, assim como se fosse num showbiz pirotécnico, né, e aí você, pô, esse showbiz, essa pirotecnia de resgate, de chegar e tal. Gente, hoje a gente precisa dessa energia, né, desse barulho, de tudo isso, em leis. Porque não adianta você fazer um resgate, não adianta você parar na frente de uma embaixada com um cartaz. A gente vai ficar fazendo isso a vida inteira, os nossos filhos, os nossos netos, né? Então, quando a gente teve a ideia de se pré-candidatar, no caso eu já fui candidato, né? É para a gente fazer lei, a gente cobrar quem está lá, né? Para nos atender, porque o político ele está lá no cargo para atender as nossas necessidades. Então, já que ele não vem fazendo isso, nós mesmos que tivemos que nos colocar nessa posição para poder tentar fazer essas coisas, né? Então, eu costumo bater numa tecla, eu falo isso sempre para vocês, sabe? É um momento, eu falei, Abrigo, já vou falar sobre partido, aliás, é isso que eu estou falando agora, né? Em 2018 eu falei muito sobre partido, tá? Eu tenho pouca experiência em política, mas eu vou dizer o seguinte para vocês, no Brasil não tem lado que defenda os animais como a gente queria e não tem partido que defenda os animais como a gente quer. Tá? Então você tem que estar num partido que seja um pouco mais fácil a sua entrada como, né, vencer uma eleição. Então, mas ele está no PPPPP. Mas eu não gosto do PPPPP, você tinha que estar no PPPPB. Gente, acreditem, quem tem história, quem tem histórico, né? Quem já fez, quem vem fazendo e quem vai fazer, vocês precisam muito, muito ajudar essas pessoas. Porque elas vão fazer, de fato, o que vocês estão há anos procurando partidos, né, e lados e não recebem o que desejam. Então, enquanto a gente não tiver uma pessoa que é da causa de fato, né, e a causa animal, no meu entendimento hoje, depois de 11 anos observando essas coisas, a gente pode fazer 3 senadores no Brasil, a gente pode fazer uns 30 deputados federais, inúmeros estaduais, inúmeros vereadores. Se a gente tivesse um pouco, sabe, um olhar, sabe, mais... você olhar, de fato, quem faz, né? Sem pirotecnia, sem estrelismo, sabe? Essas coisas de milhões de seguidores, sabe? Gente que está ali há muito tempo fazendo, gente que nunca precisou, sabe, mostrar muitas coisas. E está ali, aguerrido, junto, em todos os lugares, sabe? Sem vaidade. Então, esse é o candidato que você tem que apoiar. E tem um monte pelo Brasil afora.
Então, o meu partido hoje é o PTB. Vai ter um monte de gente me xingando amanhã, não tem problema. Eu repito, antes de me xingar e xingar outros que não estejam no partido que você queira, observem, porque agora você vai ver, além de, né, de ver vários partidos dos candidatos, você vai ver vários perfis escritos. Defensores de animais, defensores de autistas, ativistas não sei de onde. Entrem no perfil dessa pessoa e veja quanto tempo ela luta, quanto tempo ela faz. Sabe? Isso é muito fácil de você ver. A internet está aí. Então, o partido, no meu entendimento, é uma coisa que fica limitado, porque você escolhe um partido, que o partido ele não vai fazer nada. Quem vai fazer é aquele candidato que já faz. Entende? É isso. Fala, cara. Eu me empolgo. Ótimo. Que isso, bora lá. A gente tem uma hora aí, então tem muita empolgação pela frente. Eu me empolgo. Então, a gente esbarra sempre na legislação, né, João? Isso é uma grande frustração para a gente. A gente tem aí situações que a gente viveu em comum, PL 31 com a Magali, que está presente aqui, que estava lá com a gente, que é uma grande ativista que São Paulo citou. Tantas outras situações, maus tratos com animais aí, que a gente vê os criminosos saindo tranquilamente depois de terem cometido os atos abomináveis, né, contra animais. E a gente não evolui aí nesse combate, né? Fica a impunidade prevalecendo. Mas é muito importante a gente avançar nesse campo, né, de buscar legislação e continuar com o ativismo de rua. O ativismo ali, né, em contato com o pessoal, seja onde for, seja numa região central, periférica, onde for. Falar sobre animais silvestres, animais domesticáveis, animais usados para entretenimento, para testes, que é a base do veganismo, né? Por isso que nós nos tornamos pessoas veganas e ativistas. Então, falar sobre todos os tipos de violências e opressões a que são submetidos animais, não humanos e humanos, né? Sim. Aí que o nosso ativismo faz mais sentido, e essa é a linha que a gente segue. Sim. Então, nesse sentido, é muito coerente o ativismo que você faz, a tua trajetória, né? Você já é amplamente conhecido aí no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Pela tua integridade como defensor dos animais, né? Um grande defensor dos animais. Obrigado. Então, cara. como você bem falou, né? Infelizmente, a nossa estrutura política, partidária, né, atual, ela é especista. A gente não tem aí conhecimento de pré-candidatos, por exemplo, a prefeitos que sejam, no mínimo, vegetarianos. Eu desconheço. Sim. Eu desconheço, assim. Não, desculpe. É possível que entre um aqui por São Paulo. Vamos avançar para veganos. Pelo menos veganos. Não temos pré-candidatos veganos, né? Então, a gente tem muito evoluindo nesse sentido. Mas a gente tem pré-candidatos à vereança, pessoas veganas. Então, e que são ativistas. E isso aí a gente está topando, esse desafio a gente está topando, porque a gente realmente já se frustrou demais com a negligência, com o descaso do poder público com a causa animal. Então, que nós estejamos lá ocupando esses espaços, né, como a gente já faz, como ativistas, indo para galerias da LESP, ALERJ, tantas assembleias legislativas do Brasil, que a gente continue fazendo isso, mas de um outro modo, né, avançando ainda mais na luta antiespecista. Sim, ó, eu vou responder aqui, ó, dá um pouco de medo, né? Bob Jefferson, presidente, Centrão, ligado ao agronegócio. Olha, por exemplo, Ricardo Izar, tá? Ele é um deputado federal que faz bastante pela causa, repito, né? Muita gente vai falar, não faz como deveria, sim, mas é hoje o deputado que nós temos que, né, um dos que faz mais pela causa, né? Ele é do partido que tem a maior bancada do agronegócio do Brasil. A maior bancada ruralista é do partido do Ricardo Izar. E ele está lá remando ao contrário. Assim, no João Valois, né, eu digo isso aqui, vai ficar gravado, e vocês vão ver isso depois, né? Ninguém vai falar para mim que eu não posso, sabe, votar
do jeito que eu quero na minha causa, né? Eu vou falar uma coisinha para vocês que isso é muito importante. Eu espero que vocês possam passar isso adiante, porque é uma experiência que eu tenho sobre partidos. E isso vai ficar de formiguinha, né? Para quem puder passar isso adiante, é muito interessante. Em 2016, para aprender, eu me candidatei por um partido que eu adorava. Eu era fã desse partido. Era o PV. E aí, fui lá, me inscrevi, só que me disseram que não iria ter verba nenhuma, não iria ter tempo de TV, enfim, não receberia ajuda do partido. Eu falei, pô, mas eu não tenho ajuda de nada, eu não sei nada, eu não conheço nada. Enfim, eu falei, cara, não vou mais vir candidato. E aí, eu fui para casa e recebi uma ligação. Olha, tem um partido verde que é igualzinho o PV. Eu falei, não quero mais saber disso, eu vou voltar para minha vida no anonimato, não quero mais saber. Não, me encheram o saco, eu fui sair do PV pouco antes da eleição e me filiei no PEN, Partido Ecológico Nacional. Bom, na eleição eu fiz 1.100 votos, tá? Criei o PEN Animal, era o presidente municipal do PEN Animal. O PV, né, um cara lá fez 900 votos, eu, João Ninguém, fiz 1.100, com R$ 1.200, e vim pelo PEN. Quando eu crio esse PEN Animal, em seguida, tá, eu vou passar ele para ser estadual, fiquei super feliz de ter um movimento a favor dos animais. Em Brasília, os deputados do PEN, que tinha o PEN Animal, me votam a favor da vaquejada. Eu fui embora para casa frustrado, saí do partido e fui para o terceiro partido. Fui assistir todas as reuniões do terceiro partido, sentei na primeira fila, uma vez por mês eu ia nessa reunião, e falei, é por esse partido que eu venho a candidato a deputado federal em 2018. Próximo à eleição, ainda dava tempo de trocar, os deputados desse partido me votam pela soltura de vários bandidos deputados que estavam presos. Eu falei, bom, eu não posso continuar num partido que os deputados votam pela soltura de deputados corruptos. Eu saí desse terceiro partido e fui para um quarto partido. E aí eu conheci uma mulher, fundadora de um partido, né, Partido da Mulher Brasileira, e ela tinha um slogan bonito, que, para quem não sabe, o meu avô materno, né, e o meu avô paterno são negros, né? Sendo que o materno, além de ser negro, ele era índio. Então, ela era negra, mulher e favelada. Ela nasceu numa comunidade, e eu falei, nossa, olha que espetáculo, a pessoa veio do nada, é negra, é mulher, venceu, é uma de fibra, eu vou vir por esse partido. Aí ela vai, eu assino, ela me pega um senhor que é um cara é um procurador de justiça para vir candidato a governador. Eu falei, nossa, olha isso, temos um candidato, né, íntegro, procurador de justiça e tal. No último dia da convenção do partido, ela me troca, ela tira o procurador sem avisar o procurador e bota o garotinho. Aí vocês vão me perguntar agora, qual é o seu partido? Aí eu vou dizer para vocês, nenhum. Eu falo isso de boca aberta, nenhum. O meu partido vai ser o dia que conseguirmos fazer um partido animalista, que lute por tudo aquilo que eu luto, aquilo que eu acredito. Então, antes de você me perguntar qual é o meu partido, me pergunte qual é a minha história. Eu tenho uma história linda para contar para vocês. Porque há 10, 11 anos atrás, vocês estavam numa manifestação que foi a primeira mundial contra testes em animais que o Cadeia para quem maltrata os animais fez. No Brasil inteiro. Inclusive no MASP, em 50 cidades brasileiras foram a primeira grande manifestação mundial contra testes em animais. É uma luta antiga, o Cadeia para quem maltrata os animais, que muitos chamam hoje de cadeia para maus tratos, não faz diferença. Eu realmente espero, desejo cadeia para quem maltrata os animais, mas a minha vida foi mudando. E hoje eu quero educação para as crianças, para que elas não maltratem mais os animais. Entende? O partido é muito importante, mas, por favor, entendam um pouco. Quem está hoje, né, se candidatando, se pré-candidatando, tem que ser observado pelo que faz, pelo que fez e pelo que vai fazer. O partido, você conversa com a pessoa. Que eu sendo eleito no meu mandato, nenhum dono de partido vai me obrigar a votar a favor de
vaquejada, a favor de um embarque de animais, a favor que não tenha uma alimentação vegana numa escola, que não possa dar uma alimentação, uma educação animalista para as crianças, falar sobre meio ambiente, sobre lixo, reciclagem, separação de lixo, saneamento básico. Enfim, o meu mandato ele é meu, ele é aquilo que eu acredito, dos meus amigos que estão comigo sempre estiveram. É isso. Então, João, você falou algo aí que a gente percebe que é bem comum, infelizmente, nesse meio, que é a falta de compromisso dos então eleitas, com as suas bandeiras, né? A gente percebe isso até mesmo dentro da causa animal. É uma grande decepção também. A gente sabe, aqui em São Paulo a gente teve vários casos, teve aqui recentemente com a questão da venda de animais, né, que teve uma CPI. Aí vocês presenciam direto, né? Teve com a questão do PL lá dos bois, que foi levado à LERJ, e tantas outras situações. Então, assim, a gente está indo como pré-candidatas, pré-candidatos, porque a nossa vida já se transformou em função dos animais, né? Não faria sentido nenhum se nós avançássemos nesse ativismo que é diferente, né, do que a gente atualmente faz como ações ativistas, mas ainda mantendo a linha, né, de ação proativa. Não faria nenhum sentido se a gente chegasse, avançasse, alcançasse essa meta e deixasse tudo isso de lado, porque isso é a nossa vida. Sim. Isso é o que nos define, entende? Então, assim, por isso que antes de aceitar um convite, eu tentei identificar neste meio pessoas veganas, ativistas, que já estivessem sinalizando intenção de pré-candidatura, e eu não encontrei. E por isso que eu tô indo. E você desde sempre tá indo, tá encarando, né? Você nesse processo aí fez a transição ao vegetarianismo estrito, se tornou vegano, e você está sendo um exemplo para tantos protetores e protetoras, que até o momento ainda não sei se essa palavra, despertaram para o sofrimento de outros animais, ou ainda não fizeram a ligação entre uma coisa e outra, mas você está sendo um grande exemplo aí para o Rio de Janeiro e para o Brasil, como uma pessoa que agora está lutando por todos os animais, né? Você tem noção disso, né, João? Sim. A Cris, eu tenho que te ouvir, mas eu tenho que falar que a nossa amiga, né, Cris Cordovil, ela falou do Israel, eu concordo, até porque, Cris, a gente está na mesma lista, né? A gente votou, a gente assinou o mesmo documento, né? Eu concordo com você, eu apenas citei por ele ser um dos únicos deputados federais, né, que se intitula da causa animal. Então, eu quis dar como exemplo de que ele o partido dele é a maior bancada ruralista. Então, e ele me falou há bastante tempo, né, que os votos dele, eu não sei se são 15% ou 20% só de votos que ele recebe da causa animal. Então é por isso, né, eu citei esse exemplo, porque eu queria mais um outro gancho, né? Olha esse tempo todo, né, eu vou falar de Rio de Janeiro, porque eu sou daqui, né, e no caso, a live hoje, eu sou o convidado, então eu tenho que falar do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele não tem ninguém efetivo da causa animal eleito. E aí? E aí vocês vão falar assim, mas tem um cara ali que faz uma castraçãozinha, tem o outro ali que dá 2 potinhos de ração. Gente, a gente precisa acabar de vez, sabe, de ser favorável ao pouco. Porque tem muita gente boa no Brasil inteiro, né? Ativista de verdade, que não defende só cães e gatos, defendem todo. Gente, o mundo ele não é feito só de cão e gato. É maravilhoso. Pô, eu sou primeiro animal na minha vida é cachorro. Eu sou enlouquecido. Eu tenho certeza que na minha outra encarnação eu fui cachorro. Então eu fico pensando o seguinte. A Raquel tá lá dentro rindo, eu escutei a risada dela daqui, né?
Enfim. É, a Raquel tá Olha lá, tá conectada. rindo. Tá rindo. Tá conectado. Entrou minha amiga Eliette aí. Ó. Então é o seguinte, eu fico imaginando que tem muita gente que defende todos os animais. Então a gente precisa dar oportunidade a essas pessoas para que elas, né, façam o que a maioria de nós aqui nessa live vem fazendo. Não adianta ter ego e ter picuinha de partido, né? Se repito, nem a esquerda, nem a direita nunca fizeram nada pelos animais. E nunca vão fazer. Quem vai fazer são pessoas comprometidas em suas causas. Sabe? Uma pessoa comprometida, eu sou defensor dos autistas. O cara está 20 anos lá ajudando os autistas, ele vai no orfanato, ele vai nos abrigos. Aquele cara lá tem que ser, sabe, observado de perto. Entende? É a mesma coisa com a questão dos animais. Não adianta o cara salvar um cachorrinho de tarde, empurrar um cavalo que está subindo a ladeira e caindo de noite, e no final da noite ele está comendo um porquinho, está comendo um boi. Sabe? Uma pessoa ficou ofendida quando eu falei isso, mas é uma coisa diferente. Se você é um protetor caseiro, sabe? Eu acho que não tem tanta importância. Mas se você é uma pessoa que está pegando um emprego, pedindo um emprego, você vai receber um salário, sabe? E você se intitula defensor dos animais, mas come animais, me desculpe. Eu acho que você deveria explicar isso melhor. Porque você vai estar ganhando um salário, vai ter um emprego e não vai defender todos os animais. Você pode dizer, eu sou defensor de alguns animais. E aí as pessoas têm que olhar para você e escolher se ela prefere, né, votar num cara que defende 2 animais ou um cara que defende o planeta inteiro. Isso é muito simples. Não é, Cá? Então, é uma grande incoerência que a gente vê aí, né? E até mesmo pessoas que ainda se alimentam de derivados da exploração animal, né? O leite, os ovos, o mel, né? As pessoas precisam se aprofundar um pouco mais em tudo que envolve a violência com os animais, né? Por isso que nós somos veganos, veganas, contra qualquer violência cometida a animais. A Magali comentou aqui que seria interessante se tivéssemos o Partido Vegano Brasileiro, PVB. Então, eu acho que a gente está caminhando para isso, porque se eu também pudesse, eu faria de maneira independente, mas a gente não Sim. pode, né, João? Não tem como. Tem toda uma legislação eleitoral, não dá para a gente fazer assim. E não só a Infelizmente. legislação, cara, infelizmente, tem um sistema. Porque pode ser mudado amanhã. O Guto falou ali agora, independente, né? Beleza, a gente confia, nós aqui confiamos no independente. Aí a gente vai lá. Janaína Pascoal luta por isso já desde que ela fez redigiu lá o impeachment, ajudou a redigir o impeachment lá da anterior da Dilma. Ela vem falando, eu acompanho, eu fico lendo um pouco de cada um. Porque, sabe por quê, gente, que eu falo? Eu falo do Isar, eu falo da Janaína, eu falo de um monte de gente, porque eu não tenho lado. Então, não fiquem magoados comigo quando eu falo de um ou de outro. Eu não tenho lado. Eu vou falar do Bolsonaro, eu vou falar do Lula. Eu não tenho lado. O meu lado é a causa animal. O meu lado é o meio ambiente. Eu já faço isso há muito tempo. Então, por isso que eu não tenho essa escolha. Por isso que eu não fico feliz de dizer que eu sou de um partido tal. Porque nenhum deles me deixa feliz. Entende? Então, se vocês pararem para analisar uma candidatura avulsa, tá? Vocês vão ter um entendimento de que a candidatura avulsa ela é perfeita. Não é, porque a gente desconhece como funciona esse sistema dessas pessoas que estão lá há décadas, há 20, 30 anos. Entende? Então não adianta a gente ficar apegado, né, a partido, a um entendimento que somos crus, somos pessoas cruas e inocentes nesse meio. Enquanto a gente está aqui caminhando com uma bengala, os caras estão de foice, entende? Sabe? E fazem o que é necessário para continuar lá. E nós não faremos isso. Porque nós temos um outro pensamento. Somos pessoas de amor. E outro, o veganismo, né? Como muita gente fala o dia inteiro, o veganismo ele é, antes de qualquer coisa, amor. Então, antes de você fazer uma reflexão sobre uma outra pessoa, procure entender o que essa pessoa está pensando, o que ela quer,
quem ela é. Porque a metralhadora é muito fácil você julgar, entende? E é mais fácil, no meu entendimento, se você se propõe, né, num ato de amor a não comer animais, você vai entender que você tem que passar também, né, a respirar, a falar. Isso não é papo de bicho grilo, entende? Isso é uma coisa que, naturalmente, você com o tempo, você vai pensando, adquirindo, respeitando, que todos, sabe, o tempo de cada um, a maneira como cada um faz, como termina, como começa, sabe? As escolhas de cada pessoa têm que ser respeitadas. É isso. Exatamente. A gente precisa de mais responsabilidade nesse meio, né? Mais consciência, mais empatia e mais luta também, né? Sim. Porque é muito conveniente quem está lá manter a estrutura de maneira que sustente essas práticas especistas, e a gente está entrando nesse meio com pré-candidatos e pré-candidatas para chacoalhar isso tudo, né? Essas estruturas, né? Eu sempre ouço até a Janaína Pascoal, essa semana que você citou aqui agora, ela é defensora dessas 372 árvores que a gente está lutando para não derrubar aqui na Zona Leste de São Paulo. Muito legal. Em comum a gente tem isso, poucas coisas, né? Mas ela está defendendo Sim. também. Só que lá no púlpito ela falou: eu não sou daquelas radicais. Nós somos radicais, sim, porque a gente quer transformar a base, a estrutura. A gente quer pegar de baixo para cima e mexer com tudo. Porque se não for assim, a gente não vai conseguir a libertação animal, a gente não vai conseguir dignidade para os animais, a gente não vai conseguir a justiça social e barrar essa destruição do meio ambiente, né, João? Sim. E aí você fica vendo nenhuma diferença, minha amiga Marlene, nenhuma diferença. Por sinal, benção, beijo na sua testa. Eu fico imaginando o seguinte, cara. Algumas pessoas falam sobre um PL aí, dizendo que se aprovar agora de um jeito, ele vai e depois a gente modifica. Gente, há tanto tempo, sabe? Há muito tempo. Eu estou com 51 anos. Há muito tempo se fala em aprovar várias coisas. E nunca se aprova nada, né? Eu, particularmente, cansei do pouco. Então, se você ou vai ser daquele jeito que todos querem, né? Ou, para mim, não interessa mais. Porque você começa a ficar no meio do caminho com uma coisa, né? Aquela coisa vai continuar, ela vai ficar ali daquele jeito. Ou a gente cresce em número, né? E consegue entrar, porque assim, a gente está parecendo um espermatozoide, preparando ali para entrar. A partir do momento que entrar alguns ali, que esse ano com certeza vão entrar, né? Esses espermatozoides vão crescer, eles vão virar boas pessoas e vão atrair mais para que venham, né? E daqui a pouco a gente vai ter uma bancada animalista que tanto almejamos. E isso, gente, muita gente já tem ideia há muito tempo, né? Mas isso foi muito bem pensado em 2018, numa mesa de jantar, né? No qual a gente estava no ENDA, e eu puxei a Cá e falei, a Cá virou e falou, poxa, mas de repente essa pessoa não gosta muito de política. Falei, cara, olha só, eu sou um cara de pau, me deixa falar, deixa que eu falo. Eu sentei na mesa das pessoas e naquele dia eu consegui, naquele momento, que nem eles me conheciam, em meia hora de conversa, todo mundo balançou a cabeça, todo mundo entendeu o que era necessário, e desde então a gente está nessa luta em busca desse espaço. Então a gente já sabe, né, sabemos quem somos, sabemos, né, o que fizemos, sabemos os nossos objetivos, que são os mesmos. Então está mais do que na hora da gente ter um foco, né, e uma disseminação. As pessoas precisam se comunicar, sabe? Repito, peço aos que estiverem assistindo,
aos que tiverem um tempo para poder enviar aos outros, né? Para que a gente possa aumentar esse número de pessoas. Alex, eu vou ser assim, não sei se você chegou no início da live, se você puder assistir, mais uma outra coisa. Procura saber a minha história. É muito importante, porque você escrever no meio de uma live, tá? Você me desculpa, mas escrever isso sem me conhecer é muito feio. Eu vou te dizer isso de coração aberto. Procura a minha história, procura saber quem eu sou. Tá? Eu sou homem, eu sou um cara digno, eu sou um cara respeitado no meu meio, sabe? Sou honesto. E repito a você, estou te dizendo isso hoje, estou numa live. Eu não me vendo e nem abaixo a cabeça para a ordem de ninguém que vá contra os animais ou o meio ambiente. Você pode anotar isso no seu caderno. Fala, cá. Então, a gente tem os 10 pré-candidatos, pré-candidatas da nação, e tem uma variedade de partidos, né? E a gente não olhou o partido. Eu, quando fui ali prospectar pré-candidatos, pré-candidatas, Alex e todas as pessoas que estão acompanhando aqui, eu fui na vida, na atuação do ativista, da ativista. Fui na vida, fui verificar alguns eu já conhecia, outros eu não conhecia, poucos eu não conhecia, né? E os que eu não conhecia, eu fiz questão de conversar por um bom tempo antes da decisão de trazer para esse grupo dos pré-candidatos, pré-candidatas da Nação Lógico, Vegana. lógico, Abril, lógico. Então, as pessoas que a gente tem agora, as 10 pessoas, pré-candidatos, pré-candidatas, a gente tem a convicção de que elas dedicam a vida delas à luta pelos animais. A convicção de que dedicam a vida delas aos animais. Então, é dessa maneira que a gente vai conduzir esse planejamento, apoiando todas as pessoas que, de fato, transformaram suas vidas e que estão dispostas a avançar nessa luta em defesa de todos os animais, luta antiespecista, né? A gente entende que alguns ativistas não são até anarquistas, né? Tem muitos veganos, veganas anarquistas que não concordam com ativistas que entram nessa disputa, né? Que se pré-candidatam, são pré-candidatos e pré-candidatas em eleições. Mas nós, por estarmos atuando em inúmeras frentes e não somente em ativismo de rua, a gente entende que se nós não estivermos lá, se nós não ocuparmos, nós não teremos condições de avançar nesta luta anti-especista, batendo de frente com o agronegócio, batendo de frente com grandes corporações. É assim que tem que ser, é assim que a gente vai fazer. Goste, não gostando, é assim que a gente vai fazer. Porque é assim que tem que ser feito. A gente tem que ocupar todos os espaços pelos animais. Sim. Todos. E essa de não votar em um porque o outro vai entrar, eu vou falar um negócio para vocês. A vida inteira, vocês vão ficar nesse sistema, né, que é o sistema que todos querem. Se vocês não pararem para votar agora em alguém de fato, porque vai eleger um outro, esse outro já está lá. Esse outro sempre esteve lá e esse outro vai continuar lá. O que falta é que entre esse ano pessoas como nós. Então, assim, eu não me importo que o Bolsonaro se reeleja amanhã, ele vai se reeleger de qualquer forma. Se você não eleger alguém como nós nunca entraremos para poder ser um não contra o Bolsonaro. Porque enquanto ele está sozinho lá, tudo é sim. A gente precisa ter pessoas como nós, sabe? Para dizer não para essas pessoas que estão lá e pensam diferente de nós. Se vocês continuarem nessa de não, a gente não pode votar naquele candidato daquele partido, porque ele vai acabar, né, fazendo com que o outro que já esteja lá vai entrar. Já está lá. É reeleição deles. Sabe? O que falta na nossa vida é pensar em colocar pessoas realmente comprometidas com todos os animais. Eu acho que você tem que pensar diferente. Senão a gente vai ficar desse jeito a vida inteira e só vai estar o Bolsonaro lá. Mais ninguém. Ninguém dizendo não para ele.
E a gente já vem falando não desde sempre, né? Mas do Até lado essa de fora, identidade. cá, do lado de fora, cá, a gente tem que falar não lá dentro, Então, por isso entende? mesmo, ia continuar. A gente já fala não desde sempre. Então, É, seria uma grande incoerência se nós estivéssemos entrando agora, né, com a certeza de que nos corromperíamos lá na frente. Não, a gente está entrando com a certeza de que a gente vai entrar para o combate. A gente já combate desde já. A gente só vai dar sim. continuidade nesse combate. Seja contra ecocidas, genocidas, todas, Qualquer um que vá fascistas. contra nossas causas. Exatamente, exatamente. Só que Essa é a aqui nossa fora, bandeira, o que a gente pode fazer essa daqui é a de nossa fora? bandeira. Nada, né? Exato. Então, é uma construção que a gente está dedicando nossas vidas, doando as nossas vidas à causa animal. E eu entendo que todos Diz, que estão preparados. Oi. não, diz para mim qual é o partido ético. Fala para mim, Alex, qual é o partido ético que respeita os direitos humanos e os animais? Fala para mim qual deles. Queria que você me dissesse o nome de algum partido que defende animais no Brasil. Fala para mim. Queria muito que ele dissesse isso. Desculpa, cá, mas me perdoa, Tudo tá? bem, João. Tudo bem, tudo Mas fala, bem. continua. Tudo bem. Vamos lá. Ele deve O Alex, ler ele historinha. parece, ele demonstrou a opinião dele. Sim, A gente está tentando entender, mas essa live ela tem o objetivo obrigado, de Guto. É. apresentar, Não né, existe. você, a todas as pessoas que ainda não conhecem e reforçar o apoio, né, que nós nos. Deixa eu ver o que ele escreveu aqui. Nenhum, mas não dá para É, comparar. eu vou te dizer Bom, o Alex, seguinte. Eu vou você. te dizer o seguinte. No Rio de Janeiro, o único vereador que se intitula da causa animal, que ganha votos da causa animal, tá? É o Dr. Marcos Paulo. Ele nem vegetariano é, tá? Então eu vou dizer o seguinte. Eu sou o João Valois. Dá uma lida quem eu sou, o que eu já fiz na causa animal, e me diz se eu hoje, se eu fosse vereador no PTB, eu seria menos do que alguém, né, que não é, e que não é de fato da causa, seria no mandato. Entende? O que a gente tem assim, é muito simples de você entender, né? Precisamos, de fato, votar em quem é comprometido e quem é, de fato, da causa, sabe? Quem defende todos os animais. Se você ficar com a mentalidade e querer puxar as pessoas, né, para que elas votem em partidos, esses mesmos partidos serão os dominantes e serão os mesmos que nada fazem e nada fizeram para os animais. Tá? Me diz aí alguém do PSOL, tá, que tem uma trajetória eleita, né, que já tem mandato, que tem uma trajetória na causa animal. Ninguém, amigo. Ninguém. Tá? Nem no PT, nem no PSOL, nem no PSL, nem no PMDB, nem no PDT, nem no PTB, nem no PPP. Ninguém. Então elejam, procurem pessoas de fato da causa animal para dar uma oportunidade, sabe? E outra, eu tenho certeza que vários, tá? Vários que estão aí. É verdade, Letícia, é verdade. Eu tenho certeza que... Então, deixa eu colocar, João. Fui apontada como cometendo um erro em apoiar pré-candidatos, pré-candidatas de partido de direita, reforçando o que eu já falei. Eu apoio e várias ativistas apoiam quem está dedicando suas vidas aos animais, que é um exemplo de vida, que é um exemplo de vida de luta pelos animais. E assim que a gente vai continuar nesse planejamento de 10 pré-candidatos, pré-candidatas, a gente tem uma variedade de partidos majoritariamente de esquerda e tem alguns de direita. Mas todas as pessoas dedicadas aos animais com luta antiespecista. É assim que a gente vai seguir. Vocês, gostando ou não, essa é a configuração que a gente adotou para essas eleições e são pessoas de confiança, pessoas que topam tudo, são pessoas que vão levar à frente a luta antiespecista. Então é isso.
É isso. Então, gente, não adianta ficar numa tecla, tá? E outra, muita gente que fala de partido desconhece o sistema, né? Se um partido tem uma determinada nominata para eleger um, dois, não adianta você se filiar, por exemplo, no partido que muita gente, né, fica naquele partido lá, o partido PPP, digamos. Ele precisa, no caso eu precisaria ter 30 mil votos para ser eleito naquele partido. No partido que eu estou concorrendo, né, numa legenda para poder entrar como vereador, eu preciso fazer 7 mil votos. Tá? Então, se por acaso eu estivesse no PSOL, eu precisaria fazer 30, 25. Então, você para pensar se um protetor, um ativista da causa animal que não tem dinheiro, e outra, sou contra essas verbas absurdas que se gastam, né, numa campanha eleitoral. Eu perguntei a um candidato, eu não vou dizer qual o partido, mas eu perguntei a um candidato se ele tinha algum parente naquele momento que estava num hospital público passando necessidade. Ele parou, respirou, olhou para mim e falou, poxa, eu tenho uma tia minha. Falei, você tem uma tia que está num hospital público passando necessidade hoje. Agora, olha quantos caras do seu partido gastam R$ 1 milhão numa campanha que poderiam estar naquele hospital que a sua tia está nesse momento. Olha quantos hospitais veterinários poderiam ser feitos com esse dinheiro de campanha. Olha quantas escolas, né, quantas merendas escolares que faltam poderiam ser gastos, né, nessa alimentação que eu sou a favor que a criança fique bastante tempo na escola para poder não só aprender, ter uma parte profissionalizante, uma parte alimentar que ela possa não ter em casa. Esse dinheiro de campanhas, né? E aí, onde está? Está naquele candidato daquele seu partido que você tanto, né, idolatra. Sabe? Eu acho que um vereador não poderia gastar mais do que 30, 50 mil reais. É muito dinheiro, no meu entendimento. Né? Eu, em 2016, gastei R$ 1.200, fiz 1.100 votos, sozinho. Em 2018, R$ 1.300, 7.100 votos, sozinho. Meu partido não me ajudou. Me deram material com garotinho, eu joguei no lixo. Sabe? Eu estou coerente, eu estou fazendo o que eu acredito. E eu repito, eu tenho uma história para contar. Então, se você quer continuar votando no seu partido, que não tem história na minha causa, continue. É isso, João. É isso. Eu penso que assim essas trocas, né, de informações, esses posicionamentos precisam ser feitos e a gente vai continuar nesse planejamento, sim, porque independente do partido, a gente precisa avançar na luta em defesa dos animais de modo antiespecista. Quando foram Manda para reciclagem, é verdade. quando foram, não digo selecionados, mas identificadas pré-candidatos da nação vegana, eu verifiquei vários requisitos, mas daí eu pensei, eu não posso me prender a partido, porque essa pessoa faz um trabalho extraordinário, extraordinário, extraordinário. Então ela merece todo o espaço e todo o apoio para que ela continue fazendo esse trabalho extraordinário. Então, é assim que a gente tem que fazer, é assim que a gente vai fazer, né? Cá, tem mais alguma pergunta, alguma pauta? Vamos seguir em frente, porque a gente já se conhece, né? A gente já Sim. precisa Vamos ficar sim. remoendo. Isso aí vai Aqui ser a gente... Bela, Guto, enfim, isso aí vai ser a vida inteira na vida da gente. Sabe? Exatamente. Eu ia falar um A negócio gente já muito tem importante. a gente já tem a nossa pele Cascorada, bem cascuda mesmo, né? bem Então, cascuda. é de Não, eu vou falar um boa. negócio. Tem muita gente, a Letícia já ouviu isso de mim. Tem muita gente que tem muito medo de eleger pessoas como nós. Porque nós vamos fazer. A gente vai entrar lá e vai trabalhar naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente acredita, de verdade.
Então aquela galera que está meia bomba aí há muito tempo vai ter que começar a se mexer na cadeira. Caraca, o cara chegou, meu irmão, já está botando ordem. Caraca, o cara já foi para isso, o cara já foi para aquilo. E é isso. Vai ser assim. E enquanto o cara vai ficar falando do partido dele, a gente já vai estar dando 5 voltas em torno do planeta. 5. A ideia é essa. A ideia é essa. É E construir, a se hora que entrar desapegar. um. Não, A hora que entra um, cara. A hora que entrar um, todo mundo vai falar: caraca, por que, que a gente não votou nessas pessoas antes? a supermercado vegano comentou do anarquismo, né? Pediu pra gente comentar. Supermercado vegano, eu admiro demais ativistas veganos, veganas, anarquistas. Admiro muito. Porém, eu não me vejo como anarquista, eu me vejo nesse meio, combatendo fortemente a estrutura atualmente vigente, e eu só posso fazer isso a partir do avanço, nesse caminho que a gente está trilhando, né, político e tantas outras frentes. Eu entendo que o anarquismo ele limita nesse sentido, né? Então, mas de todo modo eu respeito muito, admiro demais, tem pessoas próximas a mim que são anarquistas e que são grandes exemplos, assim, grandes exemplos. E fazendo um adendo, né, nessa fala da Cá, a gente para na mesma questão partidária, né? No anarquismo, por exemplo. Se tiver um anarquista maravilhoso, né? Se tiver um religioso maravilhoso, um ateu maravilhoso, é nele que devemos colocar lá. Entende? A gente precisa colocar quem faz, não importa de onde ele vem, sabe? Esse negócio de dizer que o cara é de direita, Quem disse que eu sou de direita? Já olharam as minhas redes sociais? Alguém pode me dizer se eu sou de esquerda, se eu sou de direita? Né? E mais uma coisa, a mesma pessoa que tanto fala desse partido, o que fez pela causa animal? Qual a sua história? O que você tem aí para contribuir nesses 10, 15 anos? O que você fez? Né? Porque agora tem um monte de gente, a causa animal ela virou um jornal. Né? Início, meio e fim classificado, está tudo lá. Só que, se você parar para olhar a data que começaram a escrever esses artigos, agora, né? Porque na nossa época já não era, né? Era bem diferente, né? Então, para falar, você tem que ter um pouquinho, né, de tempo. Sentar numa janela, enquanto a gente já está aqui há tanto tempo, e já querer dar tchauzinho na janela, é isso. É isso, a supermercado vegano falou do anarquismo, Sim, né, sim. de nós dominarmos, né, de nós nos responsabilizarmos. A gente tem essa veia, né, o veganismo ele tem isso muito forte, mas ao mesmo tempo a gente vai além e a gente se propõe a entrar, a se submeter, digamos, a essa estrutura para que a gente possa avançar e daí ruir essa estrutura, porque o radicalismo que vem do veganismo é isso. Né? Essa é a grande transformação que a gente está buscando, né, João? Sim. Então, a gente vê que é nisso que a gente vai avançar. Só comentar rapidamente que a gente tem 10 pré-candidatos, 10 pré-candidatas, pessoas, na maioria veganas, e outras no finalzinho da transição, né? No final da transição, e que já fazem um trabalho extraordinário pelos animais. A gente tem a Jussara, de Sorocaba, a gente tem a Adriana, de Belo Horizonte, a gente tem a Gislane, de Salvador, a gente tem a Mi Crespo, de Rio Claro, a gente tem a Thaís Toches, aí de Campos de Goytacazes, do Rio de Janeiro, né, parceiraça. A gente tem o Gabriel, de Tapetininga, que está aqui, né, acho que o Gabriel está aí ainda. A gente tem o Anderson, de Caruaru. A gente tem o Francisco, de João Pessoa, e a gente tem o João, aí, do Rio de Janeiro, e eu aqui por São Paulo como pré-candidatos, pré-candidatas. Então, esse time aí de pessoas que lutam pelos animais, antiespecistas, que farão um trabalho muito forte esse ano, trazendo
mais e mais pessoas para esse movimento, né, por meio da política em defesa dos animais, que é essencial também. A gente É, precisa despertar para isso. Tantos outros países já estão fazendo. O grande engajador lá do DXC, ele está saindo como candidato pré-candidato a prefeito, né? Um coletivo, o coletivo do Marcos, o Marcos, grande ativista aí, né? Ele tá se candidatando lá e tantos outros ativistas, porque percebem que se a gente não estiver lá, mexendo, trabalhando por leis, a gente não vai avançar. É isso, é óbvio, é óbvio. Então que a gente tem as melhores condições para avançar, né, sim. João? Inclusive o supermercado falou de novo. Vocês mesmos falaram que é muito difícil entrar na política sem se sujeitar aos jogos corruptos. Não, eu não disse isso. Eu falei que é difícil porque existem esses jogos, né? Essas pessoas que já estão lá há muito tempo que não largam o osso. Eu não estou me sujeitando a absolutamente nada, né? Eu apenas escolhi um partido, né, na qual eu fiz conta, nominata, né? Fui saber quem são os candidatos, coloquei meu nome, e essas pessoas que têm tantos votos, cada um, eu fui ver, eu tive mais votos do que 99% dessas pessoas. Então é onde eu tenho mais chance de entrar. Só isso. Eu não tenho, repito, eu não tenho lado, não sou de esquerda nem de direita. Todo mundo fala que eu sou obrigado a ser. Eu não sou obrigado a ser. Eu repito, o meu lado é o lado dos animais, é o lado do meio ambiente, que eu já venho fazendo há muito tempo. Que se isso me cansar uma hora, eu puxo freio de mão, volto para o meu trabalho e vou continuar fazendo o que eu faço de forma anônima há 15 anos. Entende? Ponto. Eu não tenho, sabe, eu não vou ficar trocando, eu não vou ficar, sabe, negociando. Não tem nexo isso. Por que, né, muitos fazem? Porque a maioria de nós não consegue, né, observar de fato quem é quem, porque não leem, não procuram informações que estão todas na internet sobre essas pessoas que estão se candidatando, né? E os anos vão passando e os mesmos continuam lá. E o nosso sistema continua do mesmo jeito. Então a gente precisa mudar isso. A gente tem 1 minuto, João. Eu deixo Tá com bom. você. Eu só agradeço a presença de todo mundo que está torcendo, todo mundo que está aí colocando força com a gente. Seja como for, o que vocês trouxerem para a gente vai servir de combustível para a gente avançar. É isso que a gente vai fazer. Não tem outra forma de nos manifestarmos pelos animais. É contigo, João. Gratidão, pessoal. Cá, sabe que eu te amo pelo fato da pessoa humilde, maravilhosa que você sempre me recebeu com carinho. Sabe que eu sou muito emotivo, eu não quero me estender muito, senão daqui a pouco eu vou começar a chorar. Enfim, a única coisa que eu peço a vocês é que disseminem entre as pessoas que vocês conhecem, que passem de boca a boca para observar mais essas pessoas. Quem está aí há muito tempo, quem já fez, quem faz de verdade, quem é de verdade. É só isso. É muito fácil, porque, sabe, a Ká, ela é muito, né, observadora. Perguntem a ela depois em box quanto tempo ela demorou para ver quem eu era. E ela sempre me disse, João, você é de verdade, no momento que ela me olhou. Então não tem como vocês dizerem que é difícil votar. Tá? É isso. Gratidão. Tá? Um beijo em todos vocês. Fiquem com Deus. E vamos embora. Os animais precisam da gente. Bora pro combate. Bora pro combate. Beijo. Tamo junto. Até hoje.